Salve, salve, insalubre! Como é que tá por aí? Espero que esteja bem. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a criptomoeda Matic. Como Matic pode nos deixar milionário e quantas Matics eu preciso ter para conseguir ter 1 milhão. Vamos fazer algumas projeções, então vem comigo no vídeo até o final. Primeira coisa que vale ressaltar aqui é que eu não tô fazendo uma promessa de que você vai ficar milionário com uma TIC e nem de que ela vai chegar nesses preços que a gente vai projetar aqui no vídeo. É tudo uma projeção, a gente vai colocar em números quantas Maticas a gente precisa ter para caso ela chegue no valor X, a gente fique milionário, tá bom? Então bora pra tela sem enrolação. Bom, o vídeo vai ser dividido em 3 etapas, tá, rapaziada? A primeira etapa é por que Matic é um bom investimento, e nessa parte eu vou explicar um pouco de por que faz sentido na nossa visão investir na criptomoeda Matic. Segunda etapa seria possíveis projeções para a criptomoeda Matic, baseado em outras criptomoedas, inclusive ciclos de mercado e tudo mais. Na terceira etapa, quantas Matics preciso para chegar no primeiro milhão. Vamos sem enrolação para a primeira parte do vídeo, porque a Matic é um bom investimento. Partindo do pressuposto que você já sabe o que é Matic, porque você caiu nesse vídeo da Matic, eu vou explicar alguns dados importantíssimos. Mas, antes de ir lá, pode ser que tenha algumas pessoas que não entendam muito bem o que a Matic faz, né? Matic basicamente é uma blockchain, é uma rede, igual a rede Ethereum, igual a rede BNB que a gente tem aí, falando de uma forma bem simplificada, que tem vários braços dentro do mercado cripto para conseguir ganhar dinheiro das mais variadas formas possíveis, inclusive uma delas é ajudando a escalabilidade da rede Ethereum. Então ela é meio que uma, entre aspas, ali, aliada da rede Ethereum, tá bom? Sabendo disso, a gente já consegue ir para os números que eu vou trazer aqui para vocês. E o primeiro número é, como a gente tá falando de uma rede, né, já que a Matic é uma blockchain, a gente tem que ter usabilidade dentro dessa rede, correto? E nesse gráfico aqui a gente mostra quantos usuários a gente tem, novos usuários diariamente dentro das redes que a gente demonstra aqui. Primeira rede em azul lá embaixo, Polygon, vulgo Matic, depois a próxima BNB, Phantom, Ethereum, Moonbeam e outras redes que a gente tem aí no mercado, e a gente consegue enxergar claramente a ascensão em 2023 aqui da rede Polygon. Principalmente nesse mês a gente vem crescendo bastante a usabilidade de novos endereços ativos dentro da rede, tá bom? Próximo gráfico que eu trago aqui para vocês é como está a questão de usuários ativos. O anterior é novos endereços de usuários, esse aqui é usuários ativos, ou seja, pessoas usando diariamente ali a rede Matic. Dessa vez eu trouxe ela com as competidoras, que seriam as Layer 2. Então, olhando para apenas as redes que são Layer 2, a Matic ela é um tipo de rede Layer 2, a gente consegue enxergar que a Polygon aqui tá com 429 pouquinho mil usuários ativos, enquanto a Arbitrum, que é, entre aspas, uma concorrente dela, 214 mil, Starknet 103 mil, Optimus 81 mil. Mais uma métrica aqui que nos demonstra que Matic é uma rede bem utilizada, né? Próximo gráfico que eu trago aqui para vocês é a questão do lucro. A gente sabe que criptomoeda nada mais é do que uma empresa, uma startup miniatura, um projeto ali tecnológico, né? Então são empresas de tecnologia. Quando a gente fala de empresa, a gente obviamente vai querer que a empresa lucre, não é mesmo? Então, aqui a gente traz também uma competição entre as Layer 2, igual eu trouxe anteriormente, só que falando do lucro em si da rede Matic e das concorrentes. A gente consegue ver nos últimos 180 dias Matic ganhando 12,9 milhões de lucro, enquanto Arbitrum 7 e Optimus 3. Então, de toda a concorrência, pelo menos atualmente, ela é a que mais ganha dinheiro aí, uma empresa ótima, com usuários em crescimento, novos usuários entrando, que é bom também para as redes. Então, para mim, faz total sentido investir nessa rede. E para finalizar, a gente vai falar um pouco de uma métrica do token em si, que é a métrica de holder. Uma criptomoeda crescer, é bom que ela tenha bastante holder, ou seja, bastante gente carregando essa criptomoeda. Eu tô um pouco na frente aqui, mas eu vou dar uma alvoroçada de lado aqui, a gente consegue enxergar que esse primeiro aqui é a Ethereum, esse segundo aqui é a BNB e o terceiro é a Polygon. Então, de todos os outros projetos que a gente tem aqui no ambiente DeFi, cara, a Polygon é a terceira que mais tem holder, com 35 milhões de pessoas de carteiras, né? Pode ser que um holder tenha várias carteiras, mas 35 milhões de carteiras holdando o token Matic.
terceira maior aí em questão de hold. É óbvio que tá excluindo o Bitcoin daqui dessa análise, é mais pro ambiente DeFi, tá, rapaziada? Sabendo de tudo isso, então, pra gente, Matic faz muito mais do que sentido. É uma das maiores posições que a gente tem aqui no canal, ela continua entregando, a gente analisa outras métricas, que eu não vou ir muito a fundo nesse vídeo, mas eu já trouxe em outros vídeos, que são 5 critérios que a gente analisa pra investir numa criptomoeda, e, cara, a Matic passa praticamente em todos, a equipe por trás é muito foda, a comunidade é foda, e hoje eu trouxe especificamente a questão do crescimento em si, crescimento em tudo, né, em dinheiro, ganha bastante dinheiro, em questão de holder, em questão de novos usuários, usuários ativos, então assim, faz total sentido investir nessa criptomoeda, por isso que ela tá sendo aí o assunto principal desse vídeo aqui. Próximo assunto do vídeo seria possíveis projeções de preço para a Matic. Aí pra falar de preço não tem como vir no gráfico, né, rapaziada? Eu vou mostrar de forma simples aqui pra vocês algumas das hipóteses que a gente pode ter de preço para Matic. A gente tem vários jeitos de fazer projeções e mais uma vez eu ressalto, isso aqui é uma projeção, não é mãe de nada, estou falando que vai chegar no preço que eu vou falar aqui. São possíveis projeções de preço, quer dizer que vai chegar? Não quer dizer nada, pode ser que chegue, tá bom? Eu vou comparar com ciclos passados e você vai entender mais ou menos a lógica aqui. Olhando o gráfico da Matic, a gente consegue enxergar que, pô, no último ciclo ela saiu aqui de 1 centavo e bateu 3 fucking dólares, né? 2,95 para ser mais exato. Uma simetria um tanto quanto relevante, né? A gente consegue traçar aqui desde esse 1 centavo para ver quanto que dá de porcentagem em si. Cara, dá 24 fucking mil%. Então, assim, ela já conseguiu fazer uma baita grana com Matic, né? Mais bacana que Matic ainda é minúscula comparada a ações, por exemplo, a empresas. E a gente que investe no mercado cripto, a gente tende a achar que o mercado cripto pode vir a ser um ecossistema assim como o ecossistema tradicional, né, absorvendo mais capital. Para trazer as projeções, eu trago aqui já um pontuamento. Primeiro ponto é o seguinte, quando a gente traz projeções, a gente está supondo que o mercado cripto como um todo vai crescer. Então, como o mercado cripto como um todo vai crescer, a tendência é que bons projetos vão pelo menos passar a última all-time high, ou seja, o último topo. Por quê? Porque se eles continuam sendo bons projetos, novos investidores vão vir e mais dinheiro vai entrar no capital, no mercado, mais capital vai entrar no próprio mercado de criptomoedas como um todo, não só na Matic, que é o exemplo desse vídeo. Então a gente para analisar os ciclos passados do Bitcoin, a gente viu que, por exemplo, no primeiro ciclo de alta, teve X milhões entrando no mercado. No segundo, teve 100x. No terceiro, teve 10 vezes o segundo. Então sempre teve mais dinheiro entrando no mercado inteiro, não só no Bitcoin. Então a gente tem que ficar ligeiro nisso daí também, porque a gente tem que ficar atento a bons projetos. Não quer dizer que, nossa, agora vai ter dinheiro infinito no mercado, que todos os projetos vão voltar lá no topo. Não, por isso que eu deixei bem claro que são bons projetos, e Matic é um bom projeto, eu até trouxe antes todos os motivos para isso, né? Então, olhando para o Bitcoin, a gente já volta no gráfico da Matic, a gente consegue enxergar algo interessante aqui no Bitcoin, olha só. Normalmente, igual eu falei, entra mais dinheiro no mercado a cada ciclo que se passa. Do fundo ao topo do último ciclo, a gente fez uma porcentagem de 18 vezes, ou seja, 1.800%. Quer dizer que o Bitcoin vai fazer a mesma porcentagem? Não, porque se a gente pega desse outro ciclo aqui, ó, vamos fazer a mesma coisa que eu fiz. Se a gente pega desse outro ciclo aqui, ó, do fundo ao topo, ele fez 8.000%. Então daqui pra cá, 8.000%. Daqui pra cá, a gente viu que diminuiu a porcentagem de crescimento. Mas por que diminuiu a porcentagem de crescimento? Porque o Bitcoin já é grande. As altcoins ainda não. As altcoins ainda são pequenas. Elas podem ainda fazer assimetrias gigantescas. Só que, vamos voltar com o pé no chão e falar do Bitcoin. O Bitcoin em si, ele fez, igual eu falei, 1.800% desse fundo a esse topo. Se a gente tá colocando o se muito claro aqui, ele não faça 1.800% igual ele fez aqui, mas caia pela metade isso daí. Faça 900%, 1.000% do próximo fundo ao topo. A gente tá falando do Bitcoin lá na casa dos 180 fucking mil dólares. Isso se do fundo ao topo ele fizer 1.000%. Quer dizer que ele vai fazer? Não. Mas eu já fui pé no chão porque eu coloquei uma possível assimetria menor do que a do ciclo passado. E eu acho que a tendência é essa, o Bitcoin não vai fazer assimetrias igual era no passado, isso é muito óbvio, tem muito dinheiro dentro do Bitcoin. Mesmo que ele faça, cara, 600%, já é, pô, sensacional.
Vamos colocar aqui, ó, 600%, que já chegaria a praticamente 120 mil dólares. Então a gente tá falando já de uma diminuição violenta comparado ao ciclo anterior, tá? Comparado ao ciclo anterior, ele já diminuiria bastante a assimetria dele. Isso a gente tá falando do Bitcoin. Só que uma outra coisa que a gente gosta de ponderar. Normalmente, bons ativos, igual o Ethereum, por exemplo, que não é o Bitcoin, que já tem tanto dinheiro nele, ele tende a fazer movimentos interessantes que são esses. Ó, a gente pega esse topo anterior, foi o topo lá em 2018, e pega o topo desse ciclo. A gente consegue pegar uma porcentagem aqui, ó, de praticamente 200%. Então, a gente tem que, do topo anterior até o próximo topo, a gente faz 200, aqui no caso foi 260% na segunda maior criptomoeda. Vamos fazer isso com outros ativos, pegando só o topo. Eu esqueci o fundo, tá? Porque se a gente pegar o fundo aqui é sinistro, ó. Do fundo ao topo, pô, foi 5.900%. Ou seja, seu capital multiplicou 59 vezes. Olha só, peguei outros 3 ativos aqui pra gente fazer uma bela comparação. ADA Cardano. O que aconteceu com a ADA Cardano? Lá em 2018, onde a gente tava em alta também no mercado, o topo dela foi $1. Ela caiu pra caramba, viveu o bear market, ficou lateral. Qual que foi o próximo topo? A ADA continuou entregando. Na época não tinha tanta questão de blockchain e tal, não tinha tanta concorrência assim, né? A ADA bateu depois $3. Ou seja, 200% acima do topo anterior. Igual foi o Ethereum. Então a gente tá comparando topo com topo, né? Vamos dar uma olhada agora em algumas exceções. BNB, 2019, topo $37. Topo do último ciclo, 600. Aí já foi 20 vezes, não tem muito padrão a BNB, né? E a Chainlink, por exemplo, topo lá em 2019 foi $3. Topo do último ciclo, 60, $50. Então, assim, a gente tá falando de coisa que não dá pra fazer padrão, porque cada ativo é individual. Mas ADA, Cardano e Ethereum fizeram 200% desse topo ao próximo topo. E o Bitcoin também, olha só. Desse topo até esse topo, 260%. Então a gente consegue, pelo menos, ver que bons ativos fazem 200% entre os topos. Do fundo ao próximo topo, aí é outra história, tá, rapaziada? Pegar o fundo do Ethereum, da ADA, cada um vai fazer uma porcentagem diferente. Mas a gente consegue ver que se a gente tivesse excluído essa parte do gráfico e feito essa mesma análise lá atrás, na hora que a gente tava nesse topo aqui, falado, olha, quanto será que vai ser o próximo preço do Bitcoin no próximo ciclo? A gente teria feito 200% desse topo, cairia próximo aos 67 mil dólares. Se a gente tivesse feito isso aqui atrás também, qual que vai ser o próximo topo do próximo ciclo? Então a gente pegaria esses 1.200, fizesse 200 e poucos por cento, chegaria próximo aqui dos 4 mil dólares. Isso não é regra, mais uma vez ressalto isso aqui pra vocês. E a gente vai fazer isso com o nosso ativo do vídeo, que é Matic. Então o Matic ele não tem tanto tempo de vida, então a gente não consegue pegar o topo do último ciclo, porque ele não tem tanto tempo de vida assim. Lá em 2019 praticamente não estava vivo, ele viveu só um bull market, onde no bull market ele bateu 2,77 dólares, quase $3, né? 2,98 dólares. E se a gente coloca uma projeção de pegar o topo, colocar 200% mais ou menos, a gente tá falando entre 9 e 10 dólares, tá, rapaziada? Quantas Matics precisamos ter para ser milionário? Então eu separei em 3 preços de projeções aqui. A gente trouxe que a primeira projeção seria de 10 dólares. Essa é uma projeção que a gente gosta de considerar aqui no canal uma projeção mais pé no chão. Porque na nossa opinião, a Matic tem muito mais capacidade de passar esses 10 dólares, tá, gente? Quer dizer que vai passar? Não. E também não tô colocando datas aqui. Pra mim, Matic é um projeto para longo prazo. Não quer dizer que ela chegue nesses preços no próximo ciclo. Pode ser que demore 4 ou 5 anos para ela chegar nesse preço. Óbvio, eu fiz as projeções anteriores pensando num próximo topo, que seria o próximo ciclo de alta aí. Mas pode ser que demore mais para chegar nisso. Baseado nas projeções que a gente tem, a gente pegou uma projeção de 10 dólares, uma projeção de 5 dólares e uma projeção de 30 dólares. A gente viu que Link, no exemplo anterior, fez muito mais do que 200, 300% do topo anterior. A gente viu que BNB fez muito mais também. Pode ser que bons ativos também consigam fazer muito mais. A gente tem aqui, então, uma projeção 3 vezes maior do que o último topo, que seria aquela que a gente fez no gráfico,
uma projeção maior, 5 vezes maior do último topo, e a terceira uma projeção maior, 10 vezes do último topo. E agora a gente vai ver quantas Matiques são necessárias pra gente fazer aí o nosso primeiro milhão. Então, partindo do pressuposto que a Matic tá 91 centavos, se a Matic chegar a 10 dólares, quantas Matiques eu teria que comprar nesse exato momento, porque eu coloquei ali os 91 centavos, para a gente conseguir fazer 1 milhão. A conta é bem simples de fazer, tá, rapaziada? A gente já tá 15 minutos aqui de puro conteúdo e você não deixou o like? Deixa o like aí, meu! Cara, que conta fácil de fazer e eu vou ensinar. Muita gente às vezes acaba se confundindo na hora de fazer essas projeções e colocar realmente uma métrica. Pô, quantas criptomoedas X eu tenho que ter? Então, baseado nisso, a gente vai fazer. Caso ela chegue a 10 dólares, pô, pega 1 milhão, que é o tanto que a gente quer atingir, 1 milhão. Vamos ver se tá certo. 3, 6, divide por 10. Então eu preciso ter 100 mil Matiques para conseguir ter 1 milhão, caso ela chegue nos 10 dólares. E se a gente tá falando que a gente precisa ter 100 mil Matiques, eu vou até anotar aqui pra gente não ter 100k, pra ficar mais fácil. Se a gente tá falando que a gente precisa ter 100 mil Matiques, se a gente comprar elas a 91 centavos, a gente faz a conta aqui também, vezes 0,91, a gente precisaria de 91 fucking mil dólares aí pra conseguir ter 100 mil Matiques, beleza? Então, 91k doll aqui pra gente conseguir ter 100 mil Matiques, beleza? A segunda projeção seria no caso da Matic chegar lá a 15 dólares no próximo ciclo. A gente faz a mesma conta, 1 milhão dividido por 15. Eu quis fazer na prática mesmo para vocês se acostumarem aí nessas projeções. Dividido por 15, a gente precisaria de 66k Matic, 606k Matic. Então, a gente consegue voltar aqui na conta, fazer esse valor de 606k vezes 0,91. A gente consegue ver que a gente gastaria 60 mil dólares. Então, 60k doll aqui para conseguir ter essa quantidade de Matic. E a última projeção que a gente tem, caso ela chegue a 30 dólares, aí a gente consegue observar, obviamente, que a gente precisaria de muito menos Matic, né, rapaziada? Então, 1 milhão, basicamente, dividido por 30, a gente consegue localizar que seriam 33 mil Matics, seria um total de 33 mil Matics, e a gente faria essas 33 mil Matics vezes 0,91. Opa, deixa eu... Peraí. 33 mil Matiques vezes... Caguei tudo aqui, ó. Total de 30 mil dólares a gente precisaria. Beleza? Nossa, Lucas, mas eu não tenho essa grana. Não tenho, não consigo. Mas aí que tá. Isso é pra quem tá comprando Matic só agora, tá, gente? Isso é pra quem tá comprando Matic agora. Eu vou dar o meu caso aqui. Como durante a queda do ano passado inteira eu fui comprando bons projetos, eu consegui fazer um preço médio de 67 centavos em Matic. Olha só a diferença, 67 centavos para 91 centavos, que é o que tá agora. Na minha opinião, a TIC nunca mais vai voltar naquele fundo que ela chegou de praticamente 35 centavos, tá? E se a gente para analisar, 45 centavos, quase chegou ali perto dos 30 centavos. E se a gente para analisar, eu não consegui acertar o cu da mosca, que foi o fundão, mas o meu preço médio ficou muito melhor do que o preço atual. E se a gente para analisar a mesma projeção, só que olhando esse preço atual que a gente tem, o preço médio que eu tenho, olha só como é que a conta já fica completamente diferente aqui. A gente pega, basicamente, o mesmo 100k Matic que a gente precisa ter, né? Aqui a parte da conta não vai mudar. O que vai mudar é a quantidade em dólares que a gente precisa ter. Então eu pego esse mesmo 100k Matic aqui, ó, 100 mil Matics, e eu faço vezes 0,67. Olha só que interessante. Eu preciso de 67 mil dólares aqui na primeira etapa. Então, eu até vou escrever aqui, ó, 67k doll aqui na primeira etapa. E a gente para analisar a segunda projeção, que ela chegar a 15 dólares, a gente faz a mesma conta aqui. Eu precisaria de 66 mil Matics, né? 66 mil Matics. Só que, como eu paguei 0,67 vezes
0,67. Isso para quem conseguiu pagar 0,67 já foi, né? Agora não dá mais. Mas eu tô fazendo uma projeção nesse valor. 0,67 seriam 44 mil Matics. Olha só a diferença daqui de cima. 44 mil dólares, na verdade. E se a gente para analisar a terceira projeção, que ela chegar a 30 dólares, a gente pode analisar que seriam um total de 33 mil Matics, vezes a projeção aqui de 67 centavos, 0,67, a gente teria que ter 22 mil Matics. Não, 22 mil dólares. Olha só, deu uma diferença boa, né? Se você para analisar a conta aqui, mesmo que a gente tenha que ter a mesma quantidade de Matics, o tanto que você paga por Matic acaba influenciando muito. Basicamente, eu trouxe isso para você ter noção do quanto é bom você fazer o DCA. Às vezes o cidadão tá esperando os 30 centavos da Matic, por exemplo, até agora, e ele não fez isso de diminuir o DCA para 67 centavos igual eu fiz. É óbvio que eu não consegui comprar essa quantidade de 100 mil Matics, 66 mil Matics, 33 mil Matics, mas a gente vai fazer novas projeções. Se esse vídeo chegar a pelo menos 150 likes e vocês colocarem traz parte 2 aqui, de projetos menores, que podem fazer assimetrias muito maiores. Projetos esses que nem tiveram uma all-time high ainda. A gente trouxe um projeto aqui, Matic, que saiu lá de 2 centavos e bateu 3 dólares. E esse primeiro impulso? Tem vários projetos que ainda não fizeram isso. Então a gente pode fazer essas possíveis projeções para projetos que não fizeram isso ainda, que não viveram um ciclo de alta ainda. Posso dar um exemplo aqui. Cara, GMX nunca vivenciou um ciclo de alta. Você viu que a Matic saiu de X centavinhos e chegou lá na PQP por conta de um ciclo de alta, foi o primeiro dela. O segundo pode ser que ela dê uma simetria maior, mas é óbvio, o segundo nunca vai ser igual ao primeiro. A gente tá falando dela fazer projeções aqui, pô, de 3 vezes do último topo, 5 vezes do último topo, e agora lá no primeiro ciclo que ela fez 100 mil%. É muito mais do que isso aqui que a gente tá colocando. Tá bom, rapaziada? Lembrando mais uma vez, não quer dizer que a Matic vai chegar a 10 dólares, não quer dizer que a Matic vai chegar a 15 dólares, não quer dizer que ela vai chegar a 30 dólares, e se chegar, a gente tá falando de longuíssimo prazo, e eu só trouxe aqui quantas criptomoedas a gente precisa ter, e como o preço médio em si também difere muito no seu resultado, beleza? Espero que você tenha gostado, deixa o like aí, comenta atrás parte 2, tamo junto e é nóis.